Olá, querido Padawan, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. E eu queria contar para vocês o seguinte: você já viu aquele joguinho do Snake, né? Que tinha naqueles celulares antigos, que é uma cobrinha que ela ia assim, passando aí, você ia comendo, ela ia aumentando, 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 aumentando. Pois é, sabia que no Microbit a gente conseguiria trabalhar de uma maneira bem parecida para poder a gente pintar os nossos LEDs e de repente até bolar esse joguinho da Snake? É, meu querido Padawan, dá sim, e nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, solta a vinheta! E é isso aí, meu querido Padawan. Nós vamos hoje entender como é que funciona a matriz de LED, tá certo? Do nosso querido Microbit. E de quebra, nós vamos entender mais um loop, a função enquanto, tá? Do nosso Microbit. Esse maravilhoso, tá certo? Maravilhoso pedacinho de placa para você poder fazer seus programinhas, que nem este robozinho aqui, ó, esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai começar aí trabalhando com algumas outras coisas que são bem legais, são bem bacanas para a gente poder brincar. Então, bora para nossa querida Make Code. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, meu querido Padawan, deixa eu até pegar uma canetinha aqui, ó, é entender essas, tá vendo? Cada LEDzinho desse aqui, ó. Se a gente for pensar em cada um desses LEDzinhos, tá? A gente tem aqui uma linha, isso daqui é uma linha, tá? E aqui, nessa direção, eu tenho o quê? Eu tenho uma coluna, tá? Então eu tenho uma linha por uma coluna aqui. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Cada linha e cada coluna tem um índice. Então para cada linha aqui, a gente vai chamar de x, né? A linha é x e a coluna é y, tá? Então eu vou começar sempre em zero, tá? E aí eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Esses daqui são os índices ou os números ou os nomes, apelidos que eu vou dar para cada uma das linhas, assim como para as minhas colunas. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Por que é importante eu saber disso? Porque quando eu for querer acender este LED aqui, ó, eu vou usar uma funçãozinha chamada plotar, tá? E aí esse plotar, ele tem o quê? Ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. E eu vou falar para ele qual que é o valor de x e qual que é o valor de y. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer aqui 0, 0. Ele vai acender quem? Ele vai acender esse primeiro cara aqui. E se eu falar para ele, por exemplo, 2, 3. Então, 2, 3, eu vou vir, ó, x2, y3. Ele vai acender esse cara aqui, tá? Então, é isso que ele vai fazer, tá? Sempre para poder eu pegar aqui, eu vou plotar para poder pintar e eu vou ter o apagar para eu poder, né, deixar aqui de novo com esse cinzinha. Maravilha? Agora que você entendeu isso, né? Agora que você entendeu isso, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos direto aqui para o nosso Make Bolt, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui com ele. Deixa eu até recolher aqui, beleza? Vamos lá. Então eu vou virar assim, ó. A partir do momento eu vou começar aqui, vou definindo uma variável, tá? Vou apagar essa variável que está aqui de teste e vou criar uma variável chamada limite. Limite. Ok? Criar aqui o limite. E eu vou criar o quê? Eu vou criar aqui
limite, deixa eu ver. Não, não vou criar limite, vou renomear esse cara aqui, eu vou chamar de x. E vou chamar uma outra, e vou criar uma outra variável chamada y. Tá? As duas começam em zero, então não preciso definir. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou ter aqui, ó, eu vou criar mais uma variável agora. Eu vou criar uma variável chamada direção. Direção. Então, direcal, né? Porque lembra, nome de variável a gente nunca usa os acentos e tal. Então, eu vou ter direção. Esse cara vai armazenar o quê? 1 e menos 1, tá bom? 1 e menos 1. O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui e vou clicar no botão, aliás, no básico, eu vou vir aqui, ó, eu vou iniciar, e eu vou iniciar ele num plot aleatório. Olha só, olha que bacana que vai ficar isso aqui. Vou vir aqui em LED e vou vir aqui, ó, plotar. E aí eu vou usar aqui um aleatório. Matemática, aliás, dois aleatórios. Vou escolher aqui, ó, um aleatório, vou colocar aqui de 0 a 4, tá? E eu vou duplicar esse cara e vou colocar aqui. Olha que bacana, aleatoriamente ele vai inicializar aqui o nosso x e o nosso y. Aliás, eu não posso só colocar aqui não. Eu vou usar o definir aqui, ó. Definir. Eu vou jogar o definir para cá, aí eu vou ter o definir x, vou duplicar este cara, vou colocar aqui o definir y, para a gente poder ter esses valores guardados, né? Eu não posso só plotar estes caras aqui. Eu preciso ter eles guardados para que eu possa trabalhar depois na hora de eu fazer a contagem. Então, agora sim eu vou usar as variáveis aqui dentro. Plotar x e y. Só para eu poder fazer aleatório. Estou definindo aleatoriamente isso, olha lá. Agora sim, olha, inicializou aqui. E agora o que que eu vou fazer? Olha só. Quando eu apertar o botão A, né? Quando eu apertar o botão A, eu vou andar 10 vezes em uma direção, tá certo? Então, eu vou definir também aqui a direção, variáveis. Eu vou definir a direção aqui, ó, junto, eu vou definir para 1, tá? Então, eu vou definir para 1 a minha direção. Então, assim, ó, apertei o A. O que que eu vou fazer aqui, ó? Enquanto eu vou criar mais uma variável que vai ser um cara que vai ser um timer. Vou chamar ele de timer, tá? Ou de tempo. Vou chamar de tempo. E aí eu vou colocar aqui, ó, enquanto. Aí eu vou fazer uma comparação. Então vamos em lógica, pegar aqui a comparação. Enquanto o tempo, variáveis, tempo, e aí ele tem que começar com 1. Vou começar o meu tempo com 1. Opa. Pegar aqui, definir o tempo com 1. Eu vou começar ele com 1. Enquanto o tempo for menor ou igual a 10, então aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui porque está muito pequeno esse negócio. Aí, agora sim. Então, ó, enquanto o tempo, né, comecei ele com 1, ele for menor ou igual a 10, ou seja, ele vai andar 10 vezes, o que que eu vou fazer? Eu vou andar na direção, a partir da posição que ele foi inicializado, eu vou andar para a direita ou para a esquerda, dependendo da minha direção. Se a minha direção é 1, ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, tá certo? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou puxar agora o quê? Vou fazer uma lógica aqui, ó. Se x, cadê? Comparação. Se x se x
for igual a 4, tá? Ou maior do que 4, vamos colocar assim. Se x for maior do que 4, eu quero fazer o quê? Eu quero jogar ele para zero. Então, eu vou definir o meu x. Definir o meu x para zero. Porque ele vai cair. Tá certo? Então, ele vai cair, ele vai voltar para o zero e ele vai continuar. Então, vamos fazer um teste aqui, só para a gente poder ver. Vou pegar aqui, ó. Vamos alterar o meu x para 1, né? Para 1 não, para a direção, né? Pela direção. Então, eu vou alterar o meu x pela direção, como é 1, ele vai somar. E aí eu vou plotar esta informação logo depois. Eu sempre vou plotar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o plot. Aliás, para evitar aqui, ó, vou duplicar esse cara. Tá vendo? E vou colocar aqui, ó. Tá? Porque a gente sempre coloca no final a plotagem, porque se por um acaso, eu simplesmente parar, né? Se eu colocar aqui em cima, pode ser que essa condição seja falsa e aí vai dar algum erro e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó, começou aqui no meio. Vai ser 10 vezes. Então 10 ele vai ficar passando aqui nessa linha, porque eu só estou mexendo em x, tá? Então, vamos ver se vai dar certo. Olha, tá dando certo, mas o que que acontece? Eu preciso apagar antes, né? Porque senão ele está preenchendo tudo, ele preencheu a linha toda, tá funcionando, tá? Ele só preencheu, mas eu preciso apagar esse cara para eu poder ver ele se mexendo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir em LED e vou apagar. E aí eu apago o que? Antes, né? Eu sempre vou apagar antes de eu mexer, né? De eu ir para o próximo X, porque senão eu vou perder esse X e vou apagar sempre o próximo e vou manter aquele, o atual aceso, não é isso que eu quero. Então eu vou apagar primeiro, depois eu incremento a passagem do X e aí eu vou embora. Aí ele vai continuar andando. Então vamos pegar aqui, ó, apagar X e Y, né? Então vamos ver aqui como é que vai ficar funcionando esse trem, tá? Eu acho que vai ser bacana. Uau! O negócio tá meio ali em loop infinito. Olha só. É porque eu não alterei o tempo, olha só, não alterei o tempo. Mas ó, vocês estão vendo que ele tá andando, né? Então a gente pode até colocar aqui um pausa para poder ficar uma coisa mais legalzinha, né? A gente pode dar um pausa aqui, usar um pausa aqui. E eu vou alterar o tempo também. Olha só como que já está começando a ficar legal o nosso programa. A gente está criando um programão aqui, ó. Aliás, alterar o tempo fica por depois. Então vamos lá? Então, ó, vamos resetar de novo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Acho que deu ruim aqui. Isso, beleza, olha lá, ó. Ih, deu ruim aqui. Deu ruim em alguma coisa. Calma aí que deu ruim em alguma coisa. Tirar esse cara. Alterar o tempo para 1. Alguma coisa deu errado aqui, Padawan. Alguma coisa deu errada. Aguenta aí que nós vamos descobrir o que que é. A gente já volta. Bom, Padawan, aqui ó, só para poder vocês verem o que que aconteceu, tá? Deu um errozinho aqui, a gente estava querendo descobrir o que que era, tá? Basicamente foi o pause aqui, eu só tirei ele daqui e trouxe aqui para baixo, e agora a gente consegue ver ele andando, ó. Ele conta 10, ele vai passar aqui por 10 casinhas, então eu posso até aumentar esse tempo aqui para a gente poder ver, né? Vou colocar de 1 segundo.
só para a gente poder ver ele migrando, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí ele parou aqui. Então ele está rodando em 10, ele está contando as 10 vezes, ele está andando as 10 vezes. Só que eu quero não que ele só ande na horizontal, eu quero que ele ande, tá? Também para a vertical. Eu quero que ele, na hora que ele chegue no final, ele altere também o Y. Mas o Y ele vai ser alterado aonde? Ele vai ser alterado aqui dentro, né? Dentro do Si. Porque toda vez que a gente vai zerar o X, que eu tenho que zerar o Y. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um Si aqui dentro, ó. Olha só que coisa doida. E agora eu vou fazer assim, ó. Se, vamos pegar aqui a condição. Vou duplicar essa condição. Opa. Vou pegar essa condição, colocar aqui, só que agora vai ser com o y. Se y maior, né? Que 4, tá certo? Então, se y maior do que 4, eu vou pegar aqui e vou trazer, se y maior que 4, eu vou definir y, então vou definir y para 0, duplicar e definir y para 0. Definir y para 0. Maravilha. Tá. E aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou alterar, dar uma duplicada aqui, e eu vou alterar o meu y pela direção, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui, vou alterar pela minha direção. Maravilha? Então, agora vamos ver o que, que acontece. Vou apertar o A aqui, ó. Ó lá. Então já ficou bem mais legal, né? Olha lá, ele começa a andar agora na direção correta, ele está fazendo essa direção. Mas eu quero deixar um desafio para você, meu querido Padawan. Um pequeno desafio. Qual que é o desafio? O desafio é a letra B. O que que acontece? Se eu apertar a letra B aqui, ó, se eu apertar o botão B, o que que eu quero fazer? Eu vou definir, tá? Eu vou definir aqui a minha variável direção para menos 1. Menos 1. E o que, que vai fazer essa variável agora? Ela vai andar ao contrário. Vai andar ao contrário, olha só. Vai dar um erro aqui, porque ele vai andar ao contrário, ó. Sumiu. Tá vendo? Então, ó, vamos dar um play aqui, vamos ver se ele cai. Ó. Caiu aqui, ó. Vou apertar o A, ele foi para frente. Agora, ó, apertei o B, ele tem que ir para trás. Só que a gente precisa alterar aqui, ó, o se, né? A gente precisa adicionar mais uma condição aqui. Essa condição eu vou deixar para você como um desafio para você poder brincar aí dentro do nosso querido microbit. Olha só que coisa legal, hein, galera? Olha só como que já começou a ficar interessante. A gente tem um bloco enquanto aqui, ó, que vai repetir, né? Esse executar todo aqui, ó, enquanto essa condição for verdade, essa comparação for verdade. A hora que essa comparação for falsa, ele para de repetir. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode jogar de diversas maneiras aqui. É bem interessante isso e eu acho que você vai curtir pra caramba fazer isso aqui. E depois, quem sabe, você pode fazer até o joguinho do Snake. Tem que pensar um pouquinho aí como é que você vai fazer, mas dá pra poder bolar alguma coisa nesse sentido. Maravilha, meu querido Padawan? Então, aquele abraço para você, né? Vamos finalizar por aqui e espero que você tenha curtido mais esse videozinho aqui de Microbit. Que a força esteja com você, meu querido Padawan. Aquele abraço.